Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, como vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre o Enem 2024. Como vocês sabem, no início do ano, normalmente a gente já começa a se planejar e se organizar para estudar durante todo esse processo, até o final do ano, que normalmente é o período onde é cobrado, onde a gente faz a prova do Enem. Então eu acho que logo de início, quando você já vai se preparando, já vai se organizando, já vai observando o que você vai estudar, como você vai estudar, se vai estudar sozinho, se vai estudar em casa, se vai ter alguma plataforma de ensino, se vai fazer cursinho presencial, ou então a galera também que está no terceiro ano e quer misturar um pouco isso, tipo estudar para a escola e também ao mesmo tempo para o Enem ou para qualquer outro vestibular. Eu acho que a melhor hora, digamos assim, o melhor período é justamente logo agora no início do ano, para você já ir se organizando, se preparando. Então eu estou aqui para falar um pouco com vocês sobre esse processo mesmo e como você pode criar um cronograma de estudo para o Enem 2024, logo agora, no início, de uma forma bem efetiva e bem prática, sem tanto sufoco e já com consciência também do que tem que ser feito no decorrer desse ano. Porque dessa forma vai ser muito mais fácil de você ter um guia mesmo, definitivo, digamos assim, que você pode alterar em partes no decorrer do tempo, do período de processo de preparação, mas que vai ser definitivo porque você vai ter em mente o processo ali do início, meio e fim. Então isso é muito legal, te dá um norte e também te direciona ao que você deseja, que é a aprovação, realizar uma ótima prova e ter bons resultados também no Enem. Então é isso, vamos lá. Eu separei aqui 3 dicas, gente. Eu vou ler primeiro um pouco sobre a dica, eu fiz um roteirozinho e aí depois eu venho com os apontamentos e eu vou detalhando mais isso. E detalhe também, galera, se vocês tiverem qualquer dúvida aqui no decorrer do vídeo, é só falar aqui comigo nos comentários que eu estou respondendo vocês. Enfim, então vamos lá. Primeira coisa que eu coloquei, são 3 passos, digamos assim. O primeiro passo que eu coloquei diz o seguinte: faça um roteiro com tudo o que você vai estudar, os assuntos de um modo geral, já que muitas pessoas se esquecem de fazer isso e acabam estudando de forma aleatória, se sentindo perdidos e confusos depois. Por isso que visualizar esse mapa é tão importante, porque ele vai te ajudar na estruturação do cronograma, em todo passo a passo do estudo. Então vamos lá. Primeira coisa, o primeiro passo. Eu acho que é muito importante você ter essa ideia de que se você está estudando por Enem 2024, você já tem que ter em mente quais são os assuntos que você tem que estudar. Então você tem que separar uma lista com os assuntos que são mais cobrados. Já falei isso também, inclusive, em um vídeo anterior que eu acabei de postar aqui no YouTube essa semana, falando sobre isso. Então você tem que pegar ali a parte de natureza, com biologia, física e química. Na parte de humanas, com história geral, história do Brasil, geografia, filosofia e sociologia, linguagens, matemática, redação. Então, fazer uma análise por completo dos assuntos que são mais cobrados, do que você tem que priorizar mais, do que você tem que estudar, fazer uma lista, porque dessa forma, isso vai ser um mapa para você conseguir estudar de uma maneira muito mais assertiva. Por que eu digo isso? Porque às vezes tem muito estudante que estuda de forma aleatória. Numa semana estuda uma coisa, na outra estuda outra, está perdido. Às vezes dá maior atenção a um assunto que já tem facilidade, que já domina, então você não está otimizando tempo, você está perdendo tempo, na verdade, porque ao invés de você estar estudando um assunto que você tem mais dificuldade e que pode te garantir mais acertos no dia da prova, você não está priorizando isso. Você está dando atenção a um assunto que você já tem facilidade e que você já vai acertar na prova, quando cair aquela questão, aquele assunto. Então, quando você já tem esse mapa, entre aspas, e já consegue observar quais são os assuntos que são mais cobrados, isso é muito mais interessante para os seus estudos e para você criar o seu cronograma, porque assim você vai conseguir estudar, ter um cronograma que está ali pronto para você, com os assuntos que são mais cobrados no Enem, e isso é muito legal. Então, para você criar esse cronograma, é só você pesquisar mesmo, gente. Até aqui no YouTube eu já gravei vários vídeos falando sobre os assuntos que são mais cobrados, mas caso você não queira também e deseja buscar uma outra fonte, além dessa aqui que está no canal, no Google mesmo tem várias plataformas, vários sites, mas também tem que ver um site confiável, onde você pode, até professor também, galera, você está na escola, pergunta para o seu professor, enfim, pega essa lista, os assuntos que são mais recorrentes, que caem com mais frequência, anota no papel, e aí você, a partir disso, você faz o seu próprio cronograma de estudo, de acordo com a sua realidade, de acordo com a sua rotina, vendo que você pode priorizar mais. Então, por exemplo, eu estou no terceiro ano do ensino médio e só tenho tempo para poder estudar para o Enem, mais específico, à noite, porque é o horário que eu chego em casa. Então, se eu tenho só 2 horas aqui à noite para poder estudar, todo dia, então vamos lá.
eu vou pegar então aqui na semana, que é o período que eu estou mais cansado, para estudar o assunto que eu tenho mais facilidade. E aí no final de semana, que eu já estou com tempo mais livre, né, com tempo maior, estou mais descansado, mais confortável, eu vou pegar um assunto que eu tenho mais dificuldade. É ser estratégico nesses pequenos detalhes. Por que eu digo isso? Porque às vezes você deixa para estudar um assunto que você tem muita dificuldade no período da semana, que é um tempo onde você está mais cansado, por exemplo, né? Então você tem que ver como você também se comporta e se adequa à sua realidade, né, a partir disso, para você poder inserir esse cronograma de acordo com essa realidade e de acordo com como você se sente mais confortável mesmo. Porque se você criar um cronograma de estudo e colocar ele nessa rotina, que já é cansativa, que já tem muita coisa para fazer, às vezes você pode não dar conta. Então é muito importante quando você observa isso e cria um cronograma que caiba na sua rotina e que seja confortável nos seus estudos. E aí vamos lá. Segundo passo. Defina os horários que você estará disponível para estudar, colocando em seu cronograma de estudo os assuntos já separados por disciplina e área. Uma dica legal é você deixar os assuntos que você sente mais dificuldade para os primeiros dias da semana e os mais fáceis para os finais de semana. Assim, você consegue estudar sábado e domingo, por exemplo, sem tanto sofrimento. É justamente isso que eu falei, né? Só ratificando aqui, corroborando com o que eu já tinha mencionado na primeira dica, no primeiro passo. Quando você separa esses horários e você separa também as disciplinas. Então, por exemplo, não só em relação ao assunto que você tem dificuldade para deixar naqueles dias que você tem mais tempo livre, mas também você separar por área. Então, por exemplo, de segunda a quarta eu vou estudar natureza, né? Então segunda eu vou estudar biologia, terça eu vou estudar física e quarta eu vou estudar química, né? Biologia, física e química, de segunda a quarta. Aí chega quinta e sexta eu vou estudar humanas e sábado e domingo eu vou deixar para estudar linguagens e redação, ou então matemática. Então é você ir ajustando também as áreas, né, de acordo com a sua disponibilidade e da forma que você se sente mais confortável. E, por exemplo, quando eu estava estudando para o Enem também, é até um pouco relativo isso, para vocês observarem como cada um enxerga de uma maneira diferente. Às vezes, se você não tem tanto tempo nos dias de semana e se você está cansado, o ideal é que você deixe um assunto que você tem mais dificuldade para o final de semana, porque você vai ter mais tempo para poder estudar aquele assunto por completo. Mas como eu tinha tempo nos dias de semana, eu preferia deixar final de semana para estudar o assunto que eu tinha mais facilidade. Por que eu fazia isso? Porque final de semana, para mim, eu queria fazer outra coisa que não fosse estudo. Então, para eu conseguir estudar, né, e conseguir me manter ali focado e disciplinado, eu deixava o assunto que eu tinha mais facilidade e que eu gostava mais de estudar, que era a redação. Então, não era tanto um sofrimento para mim. Então, tem como você ajustar e organizar isso de acordo com a sua rotina também. E é uma ótima dica, e eu acho que, de um modo geral, você perceber mesmo isso, você se conhecer e ver qual é a melhor forma de criar um cronograma de estudo que seja compatível com a sua realidade e com a maneira que você se dá bem estudando, né? Porque dessa forma vai ser um estudo muito mais estratégico, um cronograma que vai te guiar, que vai te orientar e que vai te ajudar, né, de certa forma, porque ele foi feito para você. Você sabe como você se comporta e como você lida ali com os estudos, e quando você tem um cronograma que é compatível e que tem a ver, né, com a sua realidade, com a sua rotina, é muito mais interessante e muito mais benéfico para que você tenha um bom resultado e que você consiga estudar para o Enem 2024 de uma maneira muito mais efetiva, muito mais assertiva, muito mais estratégica, sem tanta dificuldade, sem tanto sofrimento. Enfim, é isso. Primeiro passo e segundo passo, já dei aqui por completo o que você precisa fazer. Então agora vamos para o último passo, né, o terceiro passo, que eu deixei aqui pronto para vocês. Eu falei o seguinte: tenha junto do cronograma de estudo um planejamento diário e que de preferência seja feito sempre uma noite anterior. Assim, você consegue já saber o que será feito no dia seguinte, tendo como apoio não só o cronograma de estudo, mas também esse planejamento. O objetivo é que você consiga manter a constância nas tarefas, que você seja fiel ao seu cronograma de estudo, tendo noção do que precisa ser feito no dia. Então, é exatamente essa ideia de que você precisa também, ao lado do cronograma de estudo, ter um planejamento diário. Eu gosto muito de um planejamento diário, porque assim eu consigo saber o que eu vou fazer no dia. Então, normalmente, não precisa ser exclusivamente uma noite anterior. Você pode fazer no dia, de manhã, quando você acorda, né? Você que sabe, deixa a seu critério. Mas eu gosto de fazer sempre uma noite anterior, porque assim eu consigo observar o que eu vou fazer no outro dia. Então eu já deixo ali tudo prontinho, tudo certo. Claro que também vão ter imprevistos que às vezes não vai seguir ali a risca, né? O que eu me propus a fazer, o que eu planejei para fazer no dia. Mas quando você já tem um planejamento, você já consegue, como eu posso dizer,
você já consegue saber o que você vai fazer no dia. Então você já tem ali tudo certinho e isso é muito bom para te guiar e te orientar mesmo. Então é uma ótima dica até para você ter um cronograma de estudo, porque às vezes você tem um cronograma ali com a lista dos assuntos que são mais cobrados, com tudo que você tem que fazer, e você fica perdido, né? Principalmente quando você deixa de uma forma desorganizada, mas quando você tem um planejamento diário e quando você vai pegando ali seu cronograma de estudo e já vai colocando no dia, ó, essa semana aqui, de tal dia até tal dia, a minha meta é fazer isso na segunda, isso na terça, isso na quarta. Isso é muito bom, porque você vai cumprindo as suas metas, né, deixando claro também que tem que ser metas realistas e também metas que você consiga alcançar na semana. Não precisa colocar tanta coisa para fazer na semana, porque às vezes também você não consegue, você fica muito sobrecarregado e aí você acaba desistindo no meio do caminho. Então vá aos poucos, coloque pequenas metas. Então, por exemplo, na segunda-feira, né, nessa semana, eu quero a minha meta em matemática é aprender matemática básica. Então, uma meta pequena no início, né? Porque assim você vai aos poucos, vai aprendendo, né, devagar, vai observando os seus resultados e vai percebendo que você está conseguindo, que você está alcançando com aquilo que você se propôs a fazer mesmo no decorrer daquela semana. Então, de um modo geral, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco desses 3 passos para ter um ótimo cronograma de estudo para o Enem 2024 e eu espero de verdade que vocês possam aplicar isso na rotina de vocês e colher bons resultados nesse ano para o Enem 2024. Tranquilo? Então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e mais uma vez, obrigado de verdade por estarem aqui comigo. Até o próximo vídeo.